Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar do Capitânia Securities CPTS 11B. Lembre de nos seguir nas redes sociais, @Professor Baroni e @SonoResearch. Você pode também fazer assinatura de fundos imobiliários, como também baixar gratuitamente o e-book da Suno. Vamos lá. A administração desse fundo é da BNY Mellon, uma empresa já conhecida, mas pouco tradicional aí no mercado de fundos imobiliários. A gestão é da Capitânia, segmento de CRIs, de recebíveis, patrimônio total de 154 milhões, taxa de administração e gestão de 1,05 em linha com o mercado e não há taxa de performance. O fundo iniciou as suas operações em 2014 e já realizou 4 emissões de cota, mais ou menos em linha aí com a média geral de mercado aí de uma emissão por ano. Número de cotistas 3.131 e aqui cabe uma observação, esse fundo é dedicado a investidores qualificados. Isso é uma coisa que vale uma ponderação, tá bom? O investidor qualificado é aquele que tem um patrimônio acima de R$1 milhão. No passado recente, essa trava não era colocada em muitas das corretoras, então muitos investidores conseguiam comprar ou vender cotas desse fundo sem ser investidores qualificados. De um tempo para cá, as corretoras passaram a ser um pouco mais restritivas com relação a esse tema. Cabe inclusive uma sugestão para que o administrador faça uma assembleia e que possa mudar talvez o regulamento do fundo para que esse fundo tenha uma amplitude maior aos investidores, visto que ele é um clássico fundo de recebíveis imobiliários, então faria total sentido ele fazer essa mudança de investidores qualificados para investidores comuns. Inclusive isso eu estendo essa sugestão não só à administração do fundo do Capitânia, como também outros fundos que ainda possuem essa trava, tá bom? Isso ajudaria a fazer com que o fundo possa crescer a sua base de investidores, aumentando a liquidez e uma série de outros fatores. Número de cotas, 1.577.825.000 cotas. O Capitânia Securities é negociado com o ticker CPTS 11B, esse B é de mercado balcão, um mercado que está praticamente aí mudando, os fundos imobiliários estão praticamente todos migrando para o mercado tradicional da B3, talvez seja uma questão de tempo também para o CPTS mudar, como outros mudaram, essencialmente aqueles fundos que começaram no passado, que ainda eram do antigo Univest, que depois foram para o BTG Pactual, e vários outros fundos também que tinham esse B, fizeram as suas mudanças de mercado. Para o cotista em geral, para o investidor em geral, isso não muda tanto, mas torna o fundo mais acessível para as pessoas em geral, tá bom? Tem um peso no IFIX de 0,37, a liquidez diária na ordem aí de R$290 mil. O fundo tem mandato de gestão ativa, como todo clássico fundo de CRI, e ele tem procurado seguir os seus pares em relação à transparência. Isso é muito positivo, não só em relação ao Capitânia, mas como todos os outros fundos de recebíveis, que tem procurado colocar breves resumos sobre as principais operações. Na verdade, quase todas as operações, né, aparecem ali um breve resumo, o que facilita bastante a interpretação por parte dos cotistas. Tem também procurado colocar os resultados caixa e competência para que os investidores também possam entender melhor como é que é a distribuição do fundo. Bom, com relação aos indexadores, vale lembrar, partindo desse gráfico do meio, que o fundo fez uma emissão recente e hoje ele está 72% alocado em CRIs. Portanto, há ainda um potencial entre 22% e 25% de alocações futuras, né? A gente tem uma posição aqui de liquidez, né, de caixa e títulos públicos aí de 23%, então é possível que nos próximos relatórios aí a gente consiga ver já alguma alteração no quadro de alocação desse fundo, né? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2019. Atualmente esse fundo tem 38% em posição de IPCA, 23% em percentual do CDI, que é basicamente a posição aqui de títulos públicos, então 19%, que é o que realmente nos interessa mais, em CDI+, e depois IGPM e IGPDI, que é praticamente correlacionado aí com 9 mais 8, 17%, e 3% em renda variável em geral, que é justamente posição de fundos imobiliários. Bastante pulverizado em relação a setores, né? Shopping center, loteamento, residencial, logística, ou seja, o Capitânia segue aí a cartilha clássica dos fundos de recebíveis imobiliários no Brasil, procurando fazer uma carteira pulverizada entre setores e índices. Pois bem, essa aqui é então a planilha que sintetiza qual é a posição atual do Capitânia, então é bastante pulverizado, lembrando que ele tem alguns CRIs que tiveram alguns problemas aí, como CRI PDG, como CRI Urbiplan, como o próprio CRI do Shopping Lajeado, que foi transformado num fundo, né, chama Multiproperties. Então, ele é um fundo que teve aí os seus problemas no passado e recentemente aí vem procurando com novas emissões diluir esses problemas, assim como outros fundos de recebíveis também teve essa situação. Como o fundo de recebível tem que ser enxergado como um fundo de crédito, é natural que as novas emissões diluam eventuais problemas que ocorreram no passado.
Hoje, como eu disse a vocês, tem 22% em posição de liquidez de caixa, que é um fundo chamado Sul América Excellence, que é basicamente título público. Então, excluindo essa posição, a gente quer falar aqui um pouquinho, mesmo que resumidamente, sobre as 4 principais posições do fundo hoje, que representam em torno de 20% do PL. São elas: a primeira, um pouco mais aí de 5%, que é um CRI chamado Brasil Foods, que tem uma taxa de IPCA mais 6,25%, lembrando sempre que essa taxa bruta, você tem que descontar em torno de 1% de taxa de administração, tá bom? Um galpão de 29 mil metros quadrados, com um contrato atípico de um centro de distribuição refrigerado. A outra operação é o CRI General Shopping, com a taxa de IPCA mais 6,5%, um shopping inaugurado em Campinas, de 15.800 metros quadrados, um shopping relativamente pequeno, tá? Com 125 lojas, que tem também a seção de direitos, a seção fiduciária dos fluxos dos lojistas, tá bom? Esse shopping fica localizado em Campinas. Esse outro CRI também General Shopping, taxa bruta aí de IPCA mais 6,95, é um shopping de 16 mil metros quadrados localizado em Alexandria. Na verdade, é um outlet, tá? Foi inaugurado em 2012, que tem 75 lojas. A última operação aqui, que representa 20% do PL, né? Então totalizando as 4, né? Em torno de 5% cada uma, é um galpão logístico multilocatários, que tem como principais locatários Magazine Luiza, Suzano, Avon, Via Varejo e Raia Drogasil. Foi aí dada a cessão de direitos desses contratos para esse CRI, que tem uma taxa de CDI mais 1,30%, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer então o Capitânia Securities CPTS 11B. Lembre de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, marcar o sininho, lembrando sempre, não é indicação de compra ou venda, e sim uma forma simples de apresentar cada um dos fundos imobiliários para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!